E boa Tudo noite. bem? Tudo bem, você? Tudo certo, já estava com saudade de você. Então, a gente não está acordando praticamente juntas mais, né? Isso. Às 4h59. Tá trabalhando muito, né? Então, eu acordo, eu continuo acordando no mesmo horário, né? Mas eu trabalho muito pela manhã, né? Mas em Sim, casa. Vou sei. contar, eu mudei os meus horários, agora eu trabalho pela manhã em casa. Alterou tudo. Teve essa Tudo. alteração. Mas Marival, se apresenta pra gente, pro vamos lá. pessoal. Bom, boa noite, né? Primeiro, Flávia, muito obrigada pelo convite. Né? A gente se conheceu em um desafio transformador e continuando agora essa jornada juntas. Então, gratidão pelo convite. Espero conseguir contribuir, né, com a sua audiência e com você, para que a gente consiga cada vez mais continuar vivendo esse nosso propósito de transformar vidas, né? Bom, meu nome é Marivalda Santiago, eu sou administradora por formação, eu moro em Tocantins, em uma cidade chamada Pedro Afonso, a gente é uma ilha, a gente fica entre dois rios, então fica a 230 quilômetros da capital. Eu sou casada, tenho uma filha, Laura, de 5 anos, e eu atuo já há muito tempo com empreendedorismo. Trabalho hoje, eu tenho uma parceria muito forte com o Sebrae, então a nível estadual e nacional, que hoje realmente foi o que, hoje meu online começou muito por esse trabalho. Eu ministro um curso que é uma metodologia da ONU, que o Sebrae é detentor da metodologia, da metodologia, né, que é muito conhecida, que é o Empretec. Eu sou trainer dessa metodologia do Estado, e aí eu viajo muito o Brasil ministrando esse curso. E hoje eu me especializei, eu já tinha me especializado desde 2016, né, quando eu comecei no online, com empreendedorismo feminino. E aí hoje eu trabalho com consultorias, mentorias e metodologia totalmente online para empreendedoras, né? Para quem está iniciando negócio, para quem já tem negócio. Então, estou nessa caminhada aí online desde 2016 e agora ela fortaleceu mais ainda, né? Nesse período de pandemia e que a gente está vivendo, veio muito a alavancar o negócio. Bom, então assim, eu sou uma empreendedora, eu tenho duas empresas, eu tenho a Proconsult, que é a minha empresa de treinamentos, que é essa, né, que é o plano de fundo aqui do online. Eu tenho a Acre Empreendimentos, que é uma empresa de representação do sistema de saúde, que eu tenho uma equipe de vendas, e a Proconsult é uma empresa de treinamentos. Então, hoje eu estou com os dois negócios e os dois estão praticamente online hoje, né? Eu tive que me reinventar e vou contar depois um pouquinho como é que foi essa reinvenção. Os meus dois treinamentos, as minhas duas empresas atuavam diretamente no presencial, tanto com venda de produtos, venda direta, agendada na casa do cliente, e treinamentos, o mínimo de uma turma é 30 pessoas, né, que eu ministrava. Então, aglomeração e visita na casa do cliente. Então, vocês imaginam como é que foi esse negócio para me reinventar isso há 90 dias atrás. Mas é isso. Que Bom, legal. E teve que se reinventar de qualquer maneira, né? Não teve jeito, porque vai atender o cliente na casa e não dava para ir. Vai treinar na sala de treinamento, não pode trazer o pessoal. Então tem que ir para online, né, Marivalda? exatamente. Eu tive uma crise, Flávia, crise pessoal. Depois do nascimento da minha filha, eu falo que todo mundo, o que a gente está vivendo nessa crise, ninguém nunca viveu junto, mas a gente passa por várias crises na vida. Em 2015, eu tive uma crise muito forte, que foi pós-maternidade. Eu tive uma depressão não diagnosticada chamada baby blues. E nessa depressão, eu tive que me reinventar, porque eu viajava 3 semanas no mês a trabalho. Eu ficava, às vezes, até 45 dias fora de casa. Então, antes da Laura, a gente ia conciliando e tal. Sabe aquele negócio, você vai empurrando, né, os problemas. Quando a Laura nasceu, ele se desencadeou em uma depressão, porque eu não conseguia voltar o meu peso, eu não conseguia voltar a minha vida, eu não conseguia voltar o meu casamento. E aí a mente tomou conta de tudo, né? E aí foi quando desencadeou essa depressão, e ali eu vivi uma crise muito, para mim essa crise pessoal, ela foi muito maior do que essa que eu tô vivendo agora, porque eu não conseguia sair dela. E lá foi quando eu comecei a reinventar meu negócio. Eu já trabalhava isso foi em 2015, então eu já trabalhava há 5 anos com empreendedorismo, com comportamentos empreendedores.
eles são práticas da minha vida. Só que eu entrei numa fase de uma depressão que eu realmente não conseguia sair, eu não conseguia conseguir me reinventar na minha vida. Era como é que eu vou sair disso? Eu ganhei 30 quilos na minha gravidez, eu sou uma mulher extremamente vaidosa, e aí teve problemas no casamento, e N problemas, né, que tudo isso vem. Eu fechei a minha empresa, eu já não conseguia trabalhar, eu parei de trabalhar com 6 meses, porque eu tive, pelo ganho de peso, eu tive excesso, um pré-eclâmpsia, então eu tive que parar de trabalhar, e ali eu tive uma grande crise. Nesse período eu fiquei em torno de 7 meses para eu conseguir me reinventar, para eu conseguir. Aí foi quando eu conheci o coach, e aí eu fiz sessões de coach, eu fiz auto-coach, e eu comecei a me encontrar novamente, e o que eu falava, né? Comecei a voltar essa prática, porque hábito é isso, né? Sim. Ele pode ser hábito 5 anos, igual foi na minha vida, 10 anos, e aí eu vou esquecendo e vou regredindo se eu não continuar praticando. Então, esse foi o momento, assim, eu falo que se tiver a falar uma virada de chave, de me reinventar, não foi nessa crise, foi numa crise de 2015. Eu quase perdi meu casamento em decorrência disso, e eu tive que me reinventar como mãe, que eu não era, né, como esposa, como dona de casa, que eu não gostava, como empreendedora. Eu tinha uma empresa que ela praticamente só prestava serviço para o Sebrae, então era uma empresa muito de parceria. Eu tive que realmente estruturar o negócio. E aí, com contratação de funcionários, com estrutura física, teve um investimento, mas foi uma grande mudança que eu tive na minha vida. Eu agradeço eu ter conhecido isso em 2016, foi quando eu entrei no online. E aqui em 2016, nesse momento, eu descobri o meu propósito. E eu acho que essa é a grande e principal dica, assim, estratégia. Se você quer começar um negócio, gente, se você quer se reinventar, eu não sei quem está aqui, o que vocês querem, o que vocês estão pensando nesse momento. Mas eu acho que independente se você ser funcionário, que a gente chama de intraempreendedor, né? Que às vezes o empreendedor não é só aquele que tem um negócio. Ele, dentro da empresa, ele pode ser um empreendedor, que a gente chama de intraempreendedorismo. Ele trabalha, o negócio não é dele, mas ele faz tanta diferença lá que ele é um intraempreendedor, né? Ele tem a visão holística, ele analisa as estratégias, ele é criativo, ele tem toda essa pegada empreendedora, mas não é do negócio dele. E essa pessoa, Flávia, que ela tem essa personalidade, ela tem uma grande probabilidade de deixar de ser intraempreendedora para se tornar uma empreendedora do seu próprio negócio. É o que a gente mais vê acontecer. E aí, assim, eu acho que aí já vai, né? A primeira grande estratégia, para mim, foi uma virada de chave. O seu propósito. Todo mundo, às vezes, fala, isso é papo de coach. Gente, isso pode ser papo de quem quiser, mas que transforma uma vida. Ali eu comecei a identificar que, por exemplo, o meu propósito é impactar e agregar valor à vida de empreendedoras. E aí, na minha cabeça, isso me ajudou tanto a sair daquele momento de depressão, porque eu falava assim, como que eu vou ajudar alguém se eu não consigo me ajudar? E eu lembrava, no Empretec, que a gente ministra, tem um momento que a gente fala muito sobre você olhar primeiro para você, a autorresponsabilidade. Então, é um dos principais pontos, né? E aí eu lembro, a gente dá muito o exemplo do avião, da época, da hora que tem passa por alguma turbulência, que aí o piloto fala, máscaras de oxigênio cairão do teto, coloca o oxigênio em você, depois ajude a pessoa do seu lado. E isso, para mim, eu lembrava da minha voz falando isso para as pessoas, porque como que eu consigo colocar um oxigênio numa empreendedora se eu não estou conseguindo cuidar do meu negócio? Se eu não estou conseguindo cuidar da minha família? Se eu não estou conseguindo cuidar de mim, o que é principal? Porque se eu não ponho oxigênio em mim, como que eu vou conseguir cuidar, né, das outras pessoas? E aí, quando eu descobri o meu propósito, e muitas pessoas perguntam, mas tem gente que vive a vida inteira sem ter um propósito. Concordo. E sinto muito para essas pessoas. Porque depois, você sabe muito bem do que eu estou falando, depois que a gente descobre o nosso propósito de vida, você nunca mais consegue voltar, você nunca mais consegue dar passos para trás que sejam de regressão, mas só passos que sejam de alavancagem. Porque é transformador. E as pessoas falam assim, e como é que eu vou descobrir o meu propósito? Primeira coisa que eu falo,
Pensa em algo que você ama fazer e faria de graça. Se isso você cobra, você está cobrando pelo seu propósito. Propósito é aquilo que faz você acordar às 4h59 da manhã e tá aqui 9, 10 da noite, plena, maquiada e conversando com pessoas que você realmente quer agregar valor à vida dela. Isso é propósito, o que a gente está fazendo aqui. Então, pensa muito sobre isso. E aí, quando eu falo de propósito, o empreendedorismo ele tem uma pegada muito de resultado, de número, né? Ah, tá, e quanto que eu vou ganhar com isso? Então, assim, a gente tem uma pegada de empresa muito de resultado. E muitos empresários esquecem que o resultado dele começa no propósito. Sabe? Fala assim, isso é papo de coach. E eu sempre falo, gente, isso pode ser papo de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Se ele transformou a sua vida, se ele fez sentido para você, pega para você. Absorve. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Bacana, tu não gosta dela. Mas se ela falar alguma coisa que fez sentido e transformou a sua vida, agradeça pela vida dela e toca o barco, pegando aquela estratégia que ela te deu. Então, hoje acontece isso muito no online, né? A gente está aí com uma gama de acessos, de informações. E esse acho que é um segundo ponto, sabe, Flávia? Que as pessoas têm muita dificuldade na busca de informações. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que aparecer no online vai te prender atenção, vai te parar. E aí a gente trabalha a característica, que é uma característica empreendedora muito forte, um comportamento que a gente chama de busca de informações. E que ela se tornou, nesse período assim, tão importante. Antes era assim, eu busco informação para saber alguma coisa da minha empresa. Eu busco... Não, hoje a informação, primeiro, ela vem para o autoconhecimento, né? O que adianta eu conhecer tudo do meu negócio se eu não me conheço? Isso eu consegui identificar naquele momento que eu me reinventei. Então, a busca de informações hoje e na internet, a gente tem tanta informação, que muitas pessoas a gente fala que ela se paralisa, é a parálise. A gente brinca não, né? A gente trabalha que é o lado obscuro do comportamento. Você pratica ele com tanta intensidade, você busca tanta informação, que você não consegue agir. Fica preso. Parálise, a pessoa se paralisa porque nunca tá bom. Sempre ele quer mais. Ele acha que nunca está preparado. Eu preciso me preparar mais, eu preciso me capacitar mais. E quando ele encontra o propósito dele, é uma coisa tão voraz, uma coisa que vem de dentro, né? A gente faz, o trabalho já não é mais trabalho, é uma coisa com amor, é uma coisa diferente. Tipo, é um acordar cedo e tá tudo bem. Eu acordo às 3 horas da manhã, todos os dias. Durmo 6 horas e tá tudo bem para viver o meu propósito, né? Então, quando a gente encontra, e é isso, definir metas e ter as metas claras e a rotina, porque senão você se perde, porque a internet tá assim, né? Muita coisa, muito conteúdo, e aparece um letreirinho ali, de repente você clica ali, a hora que você vê, você já tá em um outro lugar viajando. Exatamente. E por exemplo, essa busca de informações, de nada adianta se é isso, você não tem o seu propósito. E aí, outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de definir é a meta que você falou, o estabelecimento de metas. Sabe o que é uma meta? Onde eu quero chegar? Eu tenho um propósito de impactar e agregar valor à vida de mulheres, tá? E aí, empreendedor já pensa, tá, e como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Aí entra o resultado. O que eu quero quando eu viver o meu propósito? Qual é o resultado? Onde eu quero chegar? Qual vai ser a minha linha de chegada? E hoje, isso já acontecia, e há uns 5 anos aconteceu muito. As pessoas são muito imediatistas. Elas não planejam uma meta de, por exemplo, a gente, nos nossos treinamentos, fala, pessoal, planejar meta de 20 anos. 20 anos? Não sei que se eu daqui 20 anos eu vou estar vivo. Cara, e se você viver 5, pensando numa meta de 20, imagina como você vai viver transformando a sua vida e a vida do outro. Meta de 5. Ai, Marival, não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Como é que eu vou definir uma meta de 5 anos? Sabe? Meta é visão de longo prazo. Que, por exemplo, você faz uma meta de curto prazo, mas onde você quer chegar é lá na frente. Sabe? Não adianta fazer, esse mês uma meta de faturamento de um... Tá, e aí? Você vai ganhar dinheiro, bacana, e mês que vem?
Então, assim, as pessoas, elas olham muito para números. No empreendedorismo é muito forte, né? Olha muito para números. O número sem um propósito, mês que vem ele é número de novo. E tem uma grande probabilidade dele não crescer porque você está olhando para a solução, para o problema e não está olhando para a solução. E tudo que você foca, expande. Então, se a pessoa está olhando só para o problema, como eu vou... Meu problema é eu não consigo aumentar meu caixa. Isso é uma reclamação muito hoje. Eu não consigo vender, eu não consigo vender. Tá, isso é um problema. Enquanto você ficar, eu não consigo vender, o que o nosso cérebro entende? Eu não consigo vender. Se você está declarando, eu não consigo vender, quando que você vai conseguir? Se você mesmo está declarando que não vai. Vai conseguir vender. Sabe? Eu falo isso para minha filha de 5 anos. A minha amiga minha fala, gente, uma pessoa, meu Deus, essa minha filha de coach, de empreendedora, a vida dela é muito difícil. Ela chega e fala assim, mamãe, eu não consigo fazer isso. Eu falei, você já tentou? Não. Vamos tentar? Eu não consigo. Aí eu chamo, filha, primeiro, quando você fala eu não consigo, você já está dizendo que não vai. Então faz o seguinte, senta aqui e não faz. Ela fala, mas eu quero. Eu falei, então agora você vai falar, eu consigo. Aí ela responde assim, com 5 anos, e se eu não conseguir? Eu falo, pelo menos você foi lá tentar. E aí você vai tentar uma, não deu conta, você vai tentar duas. Na terceira você vai conseguir, porque você já está criando habilidade para conseguir. Por exemplo, um exemplo de uma tarefinha, né? De uma tarefa de escola. Então, isso é na vida pra gente também. Mais fácil falar, eu não consigo acordar às 3 da manhã. Não, olha só, o que é a nossa mente, né? Eu sempre fui extremamente dorminhoca e eu tinha uma frase que eu achava que era a justificativa de todos os meus problemas, né? Que na verdade depois eu descobri que era uma crença limitante. Eu não consigo acordar cedo porque eu amo a noite, eu produzo melhor à noite, eu tenho que dormir cedo. Eu acho que eu fui feita à noite, eu sou a mulher da noite. E quando eu comecei esse autoconhecimento, comecei a realmente definir, né? Ser mais disciplinada, ter uma alimentação mais saudável, depois da gravidez, por causa do meu excesso de peso, primeiro foi pela estética e muito pela saúde. Comecei a acordar mais cedo porque eu não conseguia organizar meus horários de atividades físicas. E aquilo foi me fazendo um bem tão grande, que eu falei, gente, que mulher da noite é essa? Que acorda ótima, que acorda às 4h30 da manhã, e que eu acordo muito bem. E daí você falou assim, nossa, eu acordo às 3. Aí lá vem a minha mentalidade, né? 3 da manhã. Nossa. Acordava 8, acordo 4h30 e me surpreendo com alguém que acorda às 3. É bem isso, né? E acordar cedo, você ter um tempo para você, porque assim, a gente tem as metas da empresa, mas a gente também tem que ter as nossas metas. Quais são os nossos sonhos? Para o corpo, para a mente. De repente, a pessoa quer fazer uma transição de carreira, ela tem que estudar para isso. Ela tem que se priorizar, né? Porque eu falo sempre assim, nós somos como se fôssemos uma árvore. E as raízes, nós temos que fortalecê-las e aprofundá-las o mais profundo possível. Porque quando vier a tempestade, você vai estar forte, né? O vento vem, balança, balança e você está ali. É o que eu falo para o meu filho também com relação às metas. Outro dia ele estava falando, eu vou estudar, já sei que eu vou estudar. Segunda eu vou estudar isso, terça... Eu falei, onde está anotado? Cadê o papelzinho escrito dos dias? O que você vai fazer? Porque senão ele acorda, ele fala, nossa, vou lá fora dar uma olhada no cachorro. Depois acontece alguma coisa, vou lá olhar minha avó. Ou eu vou na piscina. E daí passa. Qual é a meta? Qual o horário? Né? É bom ele seguir um cronograma. Eu acho bem interessante, tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal. O nosso crescimento do eu, né? Eu ainda detalho, a gente trabalha bem mais detalhado, por exemplo. A gente define a meta mensal, um exemplo, tá? Porque as pessoas, como elas têm muita dificuldade de estabelecer meta, quando elas começam a fazer mentoria, consultoria comigo, a gente começa a estabelece metas, estabelece uma meta para um dia, estabelece uma meta para uma semana, estabelece para 30 dias, a pessoa poder ir criando o hábito de estabelecer a meta. Porque se quando ela nunca estabeleceu meta e colocar uma meta com 5 anos, ela não vai cumprir, ela não vai nem olhar para aquela meta que ela escreveu. Olha. Vai ser lindo no espelho dela. Por quê? Não é hábito. Não é hábito. E as pessoas perdem, né? Quando elas começam a fazer a meta, ela coloca lá uma meta
uma lista gigantesca. Aí ela não consegue fazer tudo da lista, chega no final do dia, ela começa a se frustrar. Esse eu não consegui, esse eu não consegui, ah, não consigo. Então a meta é uma sequência de rotina e a disciplina, né? Tem que seguir aquilo à risca para virar um hábito. Isso. E assim, primeira coisa, para saber até se ela conseguiu, ela tem que colocar um número, algo que balize. Então, assim, aí hoje eu vou fazer 20 minutos de exercício, uma atividade, 20 minutos de exercício. O que você vai fazer 20 minutos para quê? Não, porque a minha meta eu preciso perder 10 quilos em 6 meses. Se eu dividir isso aqui, eu tenho que fazer tantos dias de exercício com tantos minutos. Quando você põe um número, você consegue visualizar, a gente fala, mensura a meta. Você consegue medir se você atingiu. Por exemplo, a gente tem um grupo de pedal aqui, ciclismo. E aí eu sempre pedalava assim, eu gosto muito de estar junto, do grupo, do social. E aí eu realmente foi uma atividade que eu comecei a praticar e gostei muito. Aí eu pedalava tipo 10, 15 quilômetros. O dia que eu pedalava 30, eu chegava morrendo uma vez na vida, ficava 15 dias sem ir. Aí no grupo as pessoas começaram, vamos fazer um grupo com metas para aumentar os participantes, as pessoas, um incentivar o outro. Primeiro mês eu coloquei 200 quilômetros. Falei, nossa, tô louca, 200 quilômetros. Com 15 dias. Aí eu peguei os 200 quilômetros e dividi por quantos dias eu podia pedalar. Eu só podia pedalar 3 dias a semana. Então, eu só podia pedalar 2. Se eu só posso pedalar 2, vou ter 2, 4, 6, 8 dias no mês. Dividido 200 por 8, quantos quilômetros eu tenho que pedalar? Tá, 200, bati a meta. Mês seguinte, eu coloquei 250. Mesma coisa. Aí aumentou a minha meta, eu falei, agora, ao invés de pedalar 2 dias, eu vou pedalar 3. 250, aumentei mais 50 quilômetros. Mês seguinte, bati a meta, aumentei para 300. Aí eu falei, agora eu não posso mais ficar pedalando só 30, 35, porque eu não consigo pedalar todos os dias, porque tem gente que consegue pedalar todos os dias. Eu consigo pedalar 3 vezes na semana. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, se eu consigo pedalar 3 vezes na semana, vai dar 3 vezes 4, 12. Então eu consigo pedalar 12 dias no mês, né? No mínimo. Quantos eu tenho que fazer? Vamos dizer, 50 quilômetros a cada pedal. Ao invés de pedalar 30, 35, bom, ou eu vou pedalar menos dias, ou eu vou aumentar a quilometragem. Como eu comecei a ver que eu estava estagnada, que já não estava mais, meu resultado físico, eu estava pedalando a quilometragem, mas como eu não estava acelerando velocidade, eu falei, agora eu vou me desafiar um pouco mais. Eu vou pedalar menos dias, só que eu vou pedalar com mais intensidade e vou aumentar a quilometragem. Em vez de fazer 35 quilômetros, eu vou fazer no mínimo 40 a cada pedal. A última pedal eu fiz 80 quilômetros e estou desesperada para fazer os 3 dígitos, são 100. Que eu falava, nunca, pedalar 100 quilômetros é coisa de doido, gente. Ó, agora esse mês eu estou com 450, a minha meta é de 450 quilômetros. E aí essas 2 semanas eu realmente, por trabalho, não consegui pedalar. Hoje eu sentei e fiz as minhas contas. Falei, eu tenho que pedalar 52,5 quilômetros até o dia 30, senão eu não vou bater minha meta. Aí mandei no grupo hoje, gente, por favor, amanhã vamos pedalar às 5h30 da manhã, eu preciso bater minha meta. E a gente vai em tal lugar, menos do que 50 quilômetros, eu preciso pedalar 52,5 quilômetros, no mínimo. Então, assim, quando você tem um número que te ajude, você consegue realmente saber onde você vai chegar. Então, eu sei que se eu pedalar 52,5 quilômetros durante 8 pedais, eu vou bater a minha meta que está faltando, a quilometragem que está faltando para mim. Tá vendo como fica mais clara quando você consegue mensurar? Que as pessoas falam assim, eu vou fazer exercício. Vou me esforçar um pouco mais. Esforçar 1 minuto a mais numa esteira é a mesma coisa de esforçar 1 hora a mais na esteira. Você se esforçou a mais. Então, quando você põe número, você consegue realmente, eu falo que é parar de se enganar. Porque eu falava, eu pedalo. Aí toda vez que eu ia pedalar, eu era aquela que ficava lá atrás. Aí o povo falava, meu Deus, mas você pedala e tá lá atrás. Aí uma vez uma prima minha falou pra mim assim, Mari, olha, você pedala, você faz funcional, você faz academia e não emagrece. Tá vendo que é resultado? A pessoa ela vai pelo resultado. Se eu tô divulgando uma coisa, a pessoa espera que eu tenha resultado para aquilo que eu tô fazendo, porque elas acompanham. E eu falei, gente, por quê? Porque eu pedalava uma vez na vida, fazia uma mídia. Um Ibope, parecia que eu era. Aí
tava no Ironman. E aí, de repente, eu parava de pedalar e quando eu pedalava era aquele tanto de stories, de foto e vídeo. As pessoas, quando ela vê o resultado, ela fala, tá, então você tá pedalando pra quê? Então, a meta, ela serve muito para isso. Por exemplo, eu acompanho as calorias, né? Quantas calorias eu preciso perder, porque eu ainda estou acima do meu peso. Quantas calorias eu preciso perder? Ai, Marivaldo, isso é coisa de paranoico. Não, gente, isso é coisa de gente focada. Isso é coisa de quem sabe onde quer chegar. Porque eu vivi quase 30 anos, da minha vida deixando a vida me levar. Sabe? No dia que eu realmente assumi as rédeas da minha vida, e eu falo que eu assumi no dia que eu aprendi a estabelecer meta, é transformador para mim. E eu aprendi quando eu fiz Empretec, esse curso que eu ministro, que eu fiz com participante. E a primeira coisa foi quando eu estabeleci meta pessoal. Antes de pensar no negócio, foi justamente o que você falou, eu defini uma meta para mim. Sabe? E foi assim, transformador, porque quando eu comecei a ver, gente, esse negócio tá certo, eu consigo acompanhar, e eu consegui acompanhar no planejamento, que é o que você está falando, de uma rotina. Não adianta nada também eu ter uma meta linda de 400 quilômetros, 450 quilômetros por mês, que eu sei quantos quilômetros está lá, tudo escrito, se eu não tirar aquele planejamento do papel. Tá lá no meu espelho, tá lá no painel lindo, e aí eu sei, por exemplo, tal dia eu não pedalei 52,5, ou eu vou ter que pegar esse aqui e vou ter que dividir nos outros 2 dias, porque eu não consegui cumprir. Porque senão vai chegar dia 30, eu não vou ter batido minha meta. E aí eu vou arrumar um monte de desculpa verdadeira, porque eu sou mãe, porque eu sou esposa, porque eu sou empreendedora, porque eu tenho 2 negócios, que eu tenho live, porque eu acordo muito cedo e durmo muito tarde, porque eu só tenho 6 horas de sono. Porque eu vou ter um monte de desculpas verdadeiras. Sabe? E aí as pessoas vão ver que eu não estou tendo resultado. Por quê? Porque eu estou arrumando desculpa para tudo que eu falo que faço e não faço. Porque não é hábito, eu faço uma vez na vida. Eu tenho uma aluna que tem 2 menininhos pequenos, ela acorda cedo, faz atividade física, trabalha fora, cuida de casa, se vira nos 30, tá evoluindo, tá querendo trocar de carreira. Então, é a crença limitante mesmo. Eu acordo cedo porque eu tenho filho. Eu não acordo cedo porque eu sou da noite, né? Eu produzo melhor à noite. Então, você vai colocando essas crenças, isso vai tornando difícil. E muita gente também, às vezes, até descobre o propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas, mas calma, eu não estou preparada ainda. É o medo, né? Você tem que entrar em ação. Para você quebrar essa crença que te limita, você tem que falar para o seu cérebro e mostrar para ele que é mentira o que ele está pensando. Porque vem as vozes interiores, elas não falam com a gente. Eu ouço vozes. Lembra aquele filme que o menininho fala? Eu ouço vozes, e a gente ouve. Você não está preparada. Estuda mais, né? Você não consegue acordar cedo. Agora veio a pandemia, e agora? O que a gente vai fazer? Você não se preparou, né? E começa a dar um pânico, ansiedade na pessoa, ou até depressão, né? Então, é justamente porque... e aí você falou da pandemia, uma coisa que eu acho interessante, que é um comportamento também que é interessante as pessoas perceberem, né? Porque assim, eu falo que comportamento, ou você tem, às vezes você não pratica. Ele faz parte da sua vida, mas você não pratica. A gente trabalha 10 comportamentos empreendedores que a ONU definiu como comportamentos que são transformadores. Dentre eles, um estabelecimento de metas, né? Planejamento e monitoramento, por isso que você planeja, mas monitora de forma sistemática, você acompanha a busca de informações. É um outro comportamento empreendedor que a ONU trabalha como, que a gente chama de comportamentos transformadores, né? Que são esses empreendedores. E tem um, assim, que eu acho que você descobriu o propósito, você sabe o que você quer, que hoje eu acho que ele está muito em alta, mas para as pessoas tomarem muito cuidado, que é o comportamento de busca de oportunidades. Hoje as pessoas estão assim, eu estou com um problema no meu negócio, eu vou fazer um bico. Aí eu vou vender uma comida. E ela larga o negócio dela de mão. Sabe? Começa a alavancar, começa a alavancar, igual a história, você já ouviu aquela história do cara que estava garimpando para encontrar ouro? Dele, parou, aí o outro era questão assim de milímetros, achou uma mina de ouro. Então é bem o que você tá falando, né? A pessoa começa toda animada, daqui a pouco, não vai dar certo. Às vezes está quase chegando lá, né? Por exemplo, eu falo, em 2015, a gente teve uma crise política que desencadeou na economia.
Começou a crise política. Agora a gente teve uma crise na saúde que desencadeou na economia. Então, se em 2015, 2017 a gente começou a se reerguer, tem 3 anos que a gente saiu de uma crise também, que foi econômica, que era política e teve respingos muito grandes na economia. Então, se você começou esse negócio e começou, agora não vai dar certo. Na hora que o negócio está chegando, agora vai pegar, é porque não era para dar mesmo. Alguma coisa tá me falando, tá me avisando que esse negócio não é para mim. Acho que eu vou fazer um bico, ou eu vou procurar um emprego. É mais fácil, é mais cômodo. Podia aproveitar essa pandemia para eu estudar para um concurso público. Nada contra, gente. É um exemplo, né? Para que as pessoas arrumam justificativas. Eu falo que não é justificativa, é desculpa verdadeira. Porque se você acredita, ela é uma desculpa verdadeira para você. Ela pode ser justificativa para o outro, mas você acredita ao ponto de que aquilo é uma desculpa verdadeira. E a gente sempre vai ter desculpas verdadeiras, né? E aí é justamente no Brasil, a gente, não só no Brasil, né? Mas no Brasil a gente vê muita busca de oportunidade por necessidade. Eu preciso hoje de dinheiro, então eu tenho meu negócio, eu vou deixar ele parado aqui, aí eu vou vender hambúrguer. Meu negócio não é de hambúrguer, é de roupa. Só que a roupa não está muito bom. Mas eu amo roupa, o meu propósito é dar valor ao corpo da mulher, é vender uma autoestima através dos meus looks. Não, mas tudo bem, eu vou deixar meu propósito de lado e vou vender um hambúrguer que vai totalmente contra o meu propósito, porque a moda que eu vendo não é plus size, eu vou vender um hambúrguer bem calórico, que as pessoas gostam, porque vai me dar dinheiro no momento. Aí a sensação é igual quando você come uma pizza que você sabe que você não pode comer, mas você tá com muita vontade. Aquele hambúrguer, vamos dar um exemplo do hambúrguer. Você come ele, tá muito bom. Quando você termina de comer, o arrependimento. Ai, gente, olha, minha meta de emagrecer já foi por água abaixo. É a mesma coisa que muitas pessoas fazem no negócio dela. Sabe boicotar a reeducação alimentar? Boicota o seu próprio negócio. É autossabotagem pura. Ó, a pandemia vai durar 90 dias, então eu vou vender sanduíche 90 dias, porque as pessoas estão comendo mais. Aí eu vou fazer um trem bem calórico para elas poderem comprar mais. Uma coisa que elas vão gostar, que esse trem de moda de trem fit, o povo não quer ficar comprando agora nesse período, então. Ou seja, você está boicotando o seu próprio negócio. Porque as pessoas te veem de uma forma e de repente você muda. Porque você quer ganhar dinheiro nesse momento. Olha para o problema e não foca na solução. Tudo que você foca expande. Então, assim, as pessoas estão fazendo muito isso. Eu não consigo me reinventar no meu negócio, então vou fazer uma renda extra. Tá, e aí depois? Essa pandemia vai passar, e aí? Você vai fazer o quê com esses clientes que estão te ajudando a te salvar, pagar suas contas, e com seus clientes antigos? Você vai conseguir conciliar? Você vai largar um e vai largar o outro? Então eu falo, primeira coisa, a gente pensa na oportunidade do seu negócio. Quantas pessoas estão ganhando muito dinheiro nessa pandemia? Quantas pessoas se reinventaram? Sabe? Foi fácil? De jeito nenhum. Sabe? De jeito nenhum. Não é fácil, não vai ser fácil. Só que enquanto tem gente esperando a pandemia passar, tem gente ganhando dinheiro. A gente fala no Empretec assim, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Porque o lenço tá lá, só a forma de você saber como usar. E tem muita gente chorando nessa pandemia, né? Vivendo aí com a migalha do governo, reclamando. Eu falo sempre assim, não é sobre o outro. Quando que você vai entender que é sobre você? Você tem que fortalecer, você tem que entrar em ação, você tem que ser criativo. Pare e pensa, né? O que eu posso fazer para o meu negócio nesse momento? O que eu amo fazer? O que me dá prazer? Qual dor eu vou resolver do outro? Né? É sobre resolver as dores do outro. Né? Igual, eu vou vender bolo, que dor que você vai resolver? Eu vou vender lingerie, que dor eu vou resolver? Exatamente. É isso que eu falei, a pessoa é o que a gente fala muito da empatia, né? Eu quero resolver meu problema. Ah, mas você não falou que tem que primeiro olhar para você. Olhar para mim é diferente de resolver só o meu problema. Porque quando eu olho para mim, eu consigo ver o problema do outro. Sabe? Então, assim, eu falo nesse período que eu tive, lá, por exemplo, eu falo muito com as meninas que me acompanham, as minhas alunas, eu falo justamente isso. Por que eu consigo hoje ter mentoria, consultoria? Porque eu já passei por isso, eu já vivi, eu sei como eu aprendi
quebrando a cara, eu aprendi errando. E eu queria ter alguém que me ensinasse, porque teria sido mais fácil a jornada. Aprender sozinho é muito mais doloroso do que você ter alguém que te acompanhe. Então, assim, eu falo muito depois que eu conheci o coach, assim, isso foi algo transformador, porque eu sempre fui eu sou muito do, eu pego para resolver, eu assumo a responsabilidade, eu sou muito do, tá, alguma coisa deu errado, o que eu fiz? Eu sempre olho para mim, então chega um ponto que isso me sufoca, isso me sobrecarregava demais, porque o outro nunca fazia como eu, porque eu sempre fazia melhor. E aí, nesse momento, eu começo a perceber que é isso. Como que eu me sobrecarrego demais? Se eu aprendi a fazer isso, você também pode aprender. E aí é muito mais fácil quando você tem alguém te acompanhando, quando você tem alguém que consegue falar, olha, não pisa aqui não, ó, eu pisei, levei o maior escorregão, o maior prejuízo financeiro, quase perdi meu casamento, minha filha ficou doente, eu já passei por aqui. E as pessoas hoje, elas falam assim, ah, tá tendo, essa questão da internet, é muita gente vendendo fórmula milagrosa. Gente, se a fórmula deu certo para alguém, por que não pega essa fórmula para você? Vai que ela dá certo para você. Vai sem medo, né? Ou vai com medo mesmo. Se joga. A gente brinca, quando a gente entrou no online, eu sempre fui assim, de palestras, de treinamentos, mas eu amo olho no olho, eu amo ao vivo. E eu tinha muita dificuldade de fazer gravação de vídeo, eu ficava robótica, porque eu gosto do olho no olho. E aí, eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro lançamento, eu tive que fazer um webinário. E o webinário você não vê ninguém, né? Você tá ali na plataforma, você não consegue ver as pessoas. E a minha mentora, ela falava pra mim assim, Mário, gente, tá me dando, desculpa o termo, assim, tá me dando o maior cagaço, eu tô pra morrer de medo. Ela falava, Mari, põe a fralda e vai. Vai. Sim, vai de fralda. Ninguém sabe os bastidores, ninguém sabe o que você preparou. Se você errar, vamos ver que você errou, mas pelo menos você fez. E você foi lá e fez alguma coisa. Eu falo, movimento gera movimento. Se Quer você que não pensa, vai lá e faz. vai ficar. Esses dias apareceu para mim, esses dias não, né? No final do ano, as lembranças, né? Do Face. Meu primeiro vídeo em dezembro de 2016. Jesus amado. Eu fui para a beira do rio, eu moro numa ilha. Aí eu levei um monte de roupa, eu achava que eu tinha que gravar no ambiente externo, chamar mais atenção. Fui para a beira do rio com um monte de blusa diferente, só trocava a parte de cima, colares, né, acessórios, para gravar. Quase 2 horas para gravar um vídeo de 10 minutos, de 4 minutos. Gente, a gente ficou a manhã inteira, mosquito, sol, começou. Primeiro eram os mosquitos na beira do rio, pernilongo, depois começou o sol. Falei, gente, e o vídeo hoje eu olho, eu falo, no dia eu amei, meu Deus, tem tanta gente me dando força. E eu amei. Ai, que Eu olho e falo, meu Deus do céu, que mico! E tá aí todo ano me mostrando. E a gente não consegue falar, trava, né? Eu falava 15 minutos, falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir falar meia hora. E daí você vai treinando, treinando, vai com vergonha mesmo, de repente a live tem uma pessoa e você tá falando e vai se animando. E não pode parar. Enfrentar o medo, né? É igual a gente fala para criança: mãe, tô com medo de ir no banheiro porque eu tenho medo do escuro. Mas o que tem lá no escuro? Vamos lá, que a mamãe vai com você. Você vai, não tem nada no escuro e não tem nada. O medo tá aqui, ó, na sua cabeça. É medo de julgamento, acho que em primeiro lugar, o que o outro vai falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. E aí? E aí? Eles vão trazer o dinheiro para você depois? Ninguém vai, na hora da dificuldade, tá precisando de alguma coisa, quer um dinheirinho, se vira, né? É sobre você, não é sobre o outro. E assim, né, o que as pessoas tiveram muita dificuldade também é que não se programaram. De repente tem uma empresa, é a vida familiar, o que eles fazem? Mistura todo o dinheiro, não tem um planejamento, não tem uma estratégia, não tem um prolabore. Então, eu acho que isso é importante, porque as pessoas se atropelam, né? Assim, essa questão, por exemplo, as micro e pequenas empresas, saiu agora um dado estatístico, logo no início da pandemia, que 5% das micro e pequenas empresas conseguiriam se manter funcionando e estáveis durante 5 meses, sem entrada sem receita. Se não entrasse nada,
5% das micro e pequenas empresas conseguiria se manter no mercado sem receita durante 5 meses. Agora você imagina, 95% se não entrar dinheiro, quebra. Quebra. Justamente por isso. Por uma falta de planejamento. Eu falo que a crise que a gente teve econômica e política que se desencadeou na econômica, ela veio avisando. Tipo, ela começou em 2015 na questão política, mudança de governo, a economia, o dólar subiu e aquele tanto de coisa, e aí foi impactando diretamente na economia. 2015, 2016, ela começou a melhorar, a gente começou a melhorar em 2017. Se em 2015, de uma crise que foi avisando o que estava acontecendo, você não conseguiu se planejar, imagina nessa, que você está trabalhando e chegou um decreto da prefeitura, fecha tudo, sem tempo, sem previsão de abrir. Como? Quem não tem o hábito de se planejar? A gente via gente chorando igual criança, né? E aí, assim, isso, porque a pessoa fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vontade de falar, tá na cara. Quantas vezes eu falei... quantas vezes eu falei pra você tirar esse planejamento do papel? Quantas vezes eu falei pra você escrever esse planejamento? Eu tenho contato muito próximo com os meus alunos, assim, quem faz treinamento comigo. E aí eu mandava mensagem, Mari, agora, não dá vontade de fazer, mas a gente faz, tá? Acorda. Eu te falei, quantas vezes eu te falei? Mulher, separa finanças pessoais de negócio. Mulher, tira seu prolabore. Você não pode tirar meu prolabore que vai quebrar a minha empresa. Você já tira, fazendo retirada no caixa todo dia. Só coloca no papel para você ver quanto você está tirando da sua empresa sem saber. Para de tirar da empresa e colocar em outro lugar. E outra, guarda, né? A pessoa vai lá, assim, não guarda, gasta com qualquer coisa, né? Guarda pelo menos um pouquinho, todo mês guardar um pouquinho e que cria o hábito de guardar. Isso. Porque senão não vai ter mesmo, porque aparece qualquer sapatinho. Marivaldo, uma vez eu fui numa cidade do calçado aqui perto, eu comprei 15 pares de sapatilha. Vê se tem necessidade. Não tem. Imagina uma pessoa desse jeito. Aí, então, guarda na carteira, torra. E meu esposo fala que essa pra que você precisa de tanto sapato? Se você só tem 2 pés. E outra coisa, sabe, Flávia, nessa pandemia que me fez refletir tanto isso, tanto, sabe? Pra que precisa desse tanto de coisa? Por que eu não posso repetir uma roupa? Por que eu não posso repetir um sapato? Sabe? Que necessidade? Faz um brechó, vende, tem esses classificados aí, tá precisando levar uma graninha. Vergonha de quê? Precisa fazer dinheiro, precisa girar. Vende esse tanto de sapato que tem aí, vende um pouco dessa roupa. Tem um fogão velho que não usa, tá lá guardado. Ai, não, mas a roupa, vai que eu entre, né? Vai que eu vou entrar. 10 anos atrás, eu vou entrar nessa calça. Vende, e depois compra uma nova. Sabe? Muita... Por exemplo, depois que agora no online, eu tenho uma estrutura muito bacana física. E aí eu cheguei e falei, cara, eu vou fechar esse negócio. Você vai quebrar. No início, assim, deu aquela dor, tipo assim, minha estrutura já tem 6 anos, eu tenho um auditório totalmente montado. Aí eu comecei a colocar na ponta do lápis, tipo, só de despesa fixa é quase 8 mil. Para que eu vou ter uma despesa de quase 8 mil de uma receita que não vai entrar? Porque eu não posso mais fazer. Eu tenho uma sala com 30 pessoas que eu não posso ter 5 dentro dela. Porque eu não posso ter aglomeração. Eu não quero mais ter... E aí hoje eu falando... Eu fui conversar com o rapaz, né, que loca meu escritório. Eu falei para ele, você tem certeza? Eu falei, tem. Tá decidido? Eu falei, tô. Maria, uma decisão... Eu falei, sim. Eu vou para uma sala menor. Eu preciso de uma internet, de um computador. Eu preciso do meu material para trabalhar. Eu só preciso não ficar em casa por causa da minha pequena, porque lá não consigo. E eu vou para um local menor. E a minha funcionária, eu tenho uma associação comercial que funciona dentro do meu escritório. Eu vou separar, porque mistura muitas coisas. Aí eu falei, gente, nesse momento, para que eu vou ter uma despesa fixa de 8 mil de uma receita que não vai entrar? Eu vou ter que tirar de outra coisa, das economias, das despesas. Sabe? E aí as pessoas falam assim, gente, mas vão falar que eu quebrei. Muitas alunas minhas falam assim, eu falo, gente, você colocou no papel as suas despesas fixas? Ah, eu coloquei. Tá, e aí? Não, sei, tá tão difícil pagar. Por que não reduz essas despesas? Ah, eu falar que eu quebrei.
A mesma pessoa que vai falar que você quebrou é aquela que você vai atrasar a conta lá, ela vai falar também de você. Porque você não vai dar conta de pagar. Com certeza. Então, Aqui esvaziei as piscinas, eu tenho as piscinas, deixei uma piscina só cheia, os apartamentos fechei, e a gente tem que reduzir o custo, joga o custo lá no chão e tenta exato. aumentar de alguma forma, criatividade, para ver o que você vai fazer para aumentar a receita. Põe essa cabecinha para pensar, É né? E reduzir trabalhar. custo da receita. É uma fórmula mágica essa. Reduzir custo e aumentar a receita. Com certeza. Então assim, eu fiz um trabalho, porque no online a gente tem muito um trabalho de preparação para lançamento, né? E eu tô treinando uma nova equipe de vendas na outra empresa. E aí o que acontece? Aí eu sentei com meu esposo, a gente conversou. A receita diminuiu, porque os meus custos presenciais, que eram fixos, eles foram cancelados e esse ano não tem mais nenhum. E eu realmente não estou com paciência para montar metodologia minha própria. Se eu posso fazer pelo online, para que eu vou fazer o presencial? Que no online eu consigo estar no Brasil, sabe? Então, assim, e aí ele falou, o rapaz falou, Marival, você tem certeza? Tipo, espera até o final do ano, se não der certo. Ela foi pagar 8 mil todo mês até o final do ano. Por quê? Porque vai que as coisas melhoram, mas eu vou fazer elas melhorarem agora. Eu vou tampar a torneira que tá vazando e vou dar uma limpada aqui, porque eu não preciso. Antes o auditório se pagava, hoje ele não se paga mais, ele não vai se pagar até o final do ano. Então, para que eu vou ter uma estrutura cara dessa? Com Por que eu vou certeza. bancar para uma coisa que eu não uso só para ninguém? Que é o que você falou. É o olhar, é o que o outro vai falar, é o que o outro vai dizer, o que as pessoas vão pensar, sabe? Tem um livro que eu acho muito bacana, que é o... Como é que é o nome? Foda-se. É um laranjado? É Foda-se o nome dele? Acho que é Ah, esse. qual é? Acho que é Foda-se. Ligue o foda-se, uma Ligue coisa o assim. foda-se. É. Cara, que é muito isso, né? Cara, ligue o foda-se. Liga e vai, entra em ação. Para. Olha para frente e vai. Para falar bem, vai ter gente para falar mal, só que quando você contra fatos não há argumento. Se você tem resultado, ninguém fala mais. Agora, se você não tem resultado, aí as pessoas vão falar: olha lá, tá com um escritório gigantesco e não consegue pagar as contas. Nossa, quebrou, hein? Vendeu o carro. Tá, e daqui uns dias ela tá com um carrão, porque ela deu 2 passos para frente para dar um grande passo à frente, 2 passos para trás para dar um grande salto para frente. Porque ela enxugou aonde estava vazando. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Flávio? E eu falo que esse momento de pandemia, ele me fez refletir sobre tanta coisa. Eu falo assim, se a pessoa não sair melhor, nesses 90 dias, 120 que seja, não sei, Aí sabe? esquece. Nunca mais ela vai melhorar na vida. Ela não vai ter outra chance. Não vai. Não vai, ela não vai ter. Porque depois dessa, eu brinco assim, meu Deus, Deus deve estar lá no céu pensando assim, ô filha, por favor, já tem tanto dia. Quando é que tu vai prestar atenção no que eu tô te dizendo, sabe? Porque a gente teve tanto momento para refletir, para pensar. E assim, para mim, eu falo que eu não agradeço por uma pandemia, porque eu nunca agradeceria pela dor, por tudo que a gente está vivendo, né? De perdas e tal. Mas pelo tanto de aprendizado que eu tive. Eu me reinventei, muita coisa que a minha maior dificuldade, por exemplo, os meus horários, conciliar meu negócio com a minha casa. Hoje eu trabalho à tarde e à noite, pela manhã eu estou em casa com a Laura. De segunda a sexta, não trabalho finais de semana, porque a gente vai muito para fazenda, né? Para Laura poder sair de casa, então a nossa fazenda é bem pertinho. Então a gente vai sempre no sábado e a gente volta na segunda pela manhã. Para ela poder esparecer, né? Porque começa a ficar muito nervosa em casa. Então, assim, eu fico pensando como que antes eu ficava. Para que eu pensava na minha cabeça? Eu pensando assim, nossa, eu há tipo 2 meses atrás. Para que eu vou acordar às 5 horas? Eu vou ficar em casa de manhã, sem fazer nada. Só que assim, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente vai deixando. Eu brinquei essa semana que eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Eu me tornei a dona da casa que organiza a gaveta de cueca do marido com colmeias. Então, pesquisando na internet como aprender a dobrar uma meia social. Eu falei, não acredito Nossa. que eu estou fazendo isso. Organização. Hã? Personal da organização. Fashion.
Outra, tá vendo? Transformação, outra transformação de vida. Aí eu pensei assim, gente, se isso me falasse antes, só que, por exemplo, meu esposo chegou na fazenda, e nesse final de semana eu não fui, porque eu realmente decidi dar uma organização, organizar as gavetas. E aí ele, tipo, surpreendeu, porque assim, como fica sempre na mão de funcionária, minha funcionária é ótima, mas não é aquela questão, cada um pega e bagunça. Ele ficou surpreso. E assim, era uma coisa tão pequena que deixava ele estressado, ele vivia reclamando que perdia par de meia, que não sei o quê. E eu, tipo assim, tô tanto problema, você já ouviu isso. Sabe? E um detalhe que eu fiz, de um tempo que eu tirei para ele aquilo ali foi gratificante. Coisas que eu nunca pensava em fazer antes. Para que é que eu vou ficar no sábado à tarde, com tanta de coisa que eu tenho que fazer, arrumando a gaveta do meu marido? Sabe? Foi assim. As pessoas falam, isso é bobeira. Eu também achava. E é de novo, é o pensar no outro, né? Sim. Eu não fui para a fazenda, mas eu queria que realmente ele visse o motivo que eu não fui. Eu fui pensando nele, pensando na casa. Eu não sabia cozinhar, não sabia. E eu amava falar assim, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar e eu não quero aprender. Eu falava, eu sou a da louça, eu lavo os pratos. E aí eu aprendi, nesse período eu comecei, como eu ficando mais em casa, eu comecei a testar. Eu sou muito da praticidade, então alimentos mais rápidos, práticos, mais saudáveis. E aí hoje eu vejo a minha filha assim, ontem eu fiz um vídeo com ela muito legal, ela brincando que eu sou a melhor cozinheira do mundo. Aí a minha irmã brincou assim, ai, menos, Laura, menos. Eu falei, gente, pra ela eu sou, porque ela Sim. nunca comeu a macarronada da mãe dela. Uhum. Fazer macarronada pra qualquer um é fácil, pra mim não. Eu sempre tive alguém que fizesse, a minha funcionária cozinha bem demais, eu sempre terceirizei tudo. No momento que eu decido isso começou a se tornar um hábito. Eu já tirei 2 noites, eu preparo o jantar lá, porque eu não estou em live, eu preparo o jantar da casa. O que comecei a perceber? Meu esposo começou a chegar mais cedo em casa. Por Para poder quê? jogar. E para dar aquela força, porque ele tá vendo meu esforço. Aí foi super legal, porque aí ontem ele chegou, né? Aí eu coloquei a mesa, amor, fiz a macarronada e tal, mandei vídeo da Laura e tal, ele veio. Aí ele jantou, a mão tá gostosa, tá ótima. Meu bem ficou faltando um pouquinho mais de tempero, né? Aí ele, só um pouquinho. Mas só um pouquinho. Mas as pessoas falam, isso parece tanta bobeira. Flávio, sabe, eu também achava. Mas são detalhes que fazem tanta diferença e você vai praticando com tanto amor. Porque aí eu faço isso por quê? Porque eu quero ver a Laura falando que eu sou a melhor cozinheira de uma macarronada que ficou sem gosto. O meu marido chegar mais cedo porque ele quer me dar a força, porque ele tá vendo meu esforço. Ou seja, de novo, eu faço com muito amor pensando na minha família. Coisa que antes eu falava só, eu vou viajar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo, sabe? E aí eu chegava, todas as vezes trazia um monte de presente, e eu hoje olho o quarto da Laura abarrotado de boneca, eu penso, pra que ela precisa de tudo isso? De uma mãe que viajou, eu não vi a Laura, os primeiros passos dela eu não vi, eu não vi ela engatinhar, eu vi por um vídeo, a babá mandou um vídeo da primeira vez que ela engatinhou. Pra mãe, a gente, nossa, isso foi assim, um soco, né? Uma facada no coração. Você vê nessa. Não é sobre ter, né? É sobre ser. Exatamente. Sabe, isso tudo assim, são coisas que não adianta nada você acordar às 3 da manhã se for para ficar na internet vendo a vida do outro. Então continua dormindo, pelo menos você descansa mais. Mas se você acordar às 3 da manhã com um propósito, sabendo onde você vai chegar, uma meta estabelecida, um passo a passo de um planejamento, o que você vai fazer, como você vai fazer, buscar as informações para isso, pesquisar essa busca de informação, mas de oportunidade para melhorar a sua vida. Eu estava na internet, que coisa fútil ficar pesquisando, organizar a gaveta. Para mim não, porque eu não sabia, eu estava aprendendo. Para quem sabe, é bobeira. Para mim, não. Para mim, foi uma busca de informação que eu queria aprender para fazer alguma coisa, para fazer algo de qualidade na minha casa que eu nunca fiz. Então, você tem que pensar muito isso, que às vezes o que é uma informação desnecessária para um, é uma informação totalmente necessária para o outro. Por isso que eu falo, vai lá e faz. Tá com vergonha de fazer um vídeo? Gente, grava. Antes eu tinha um negócio, eu vou gravar, aí eu corto. Hoje eu ligo stories e vou lá e coloco. Cara, eu ligo de novo. E vou mandando. Aí vocês falam, nossa, ficou longo. Após cortar um pedaço, porque ficou às vezes repetitivo. Mas já tá postado. Já tá postado.
Porque a pessoa fica esperando, tá sempre boa, eu vou estar sempre melhor. Eu não vou lançar meu treinamento, eu não vou abrir minha empresa. Eu vou juntar mais um pouco de dinheiro porque eu preciso emagrecer mais porque eu tenho que fazer looks no espelho. Gente, vai lá e faz. Às vezes a pessoa ai, não, já tem muito desse segmento. Eu não vou ensinar a fazer bolo e nem vou ensinar receita, porque já tem muito. Gente, o mundo é, gigantesco. Tem lugar para todo mundo. Faz. Às vezes você tem um carisma diferente, uma coisa a mais, né? Isso. É o seu jeito. No online mesmo. Tipo assim, a pessoa se conecta com a Flávia. Tá? Às vezes ela se conecta com outra pessoa, fala a mesma coisa. Tá falando a mesma frase com a sua pitadinha, com o seu jeitinho. Gente, isso fez todo sentido pra mim. Gente, mas quantas vezes eu já ouvi isso e nunca tinha feito sentido, porque eu não tinha ouvido a boca da Flávia, porque eu não me conectava com aquela pessoa. Então, assim, é justamente isso, sabe? Vai lá e faz. Deu errado? Mas tá dando errado demais. Gente, se tá dando errado, é porque você tá fazendo. É melhor tentar e errar do que não tentar, porque senão você nunca vai saber, vai ficar no e se. E se acontecer? E se eu tivesse aberto meu negócio? E se eu tivesse vendido isso? E se eu tivesse feito um vídeo? E se eu tivesse montado um treinamento online? E se eu tivesse vendido um e-book? Você nunca vai saber. Nunca vai saber, porque você nunca fez. E é frustrante a pessoa viver no e se, sabe? Então, assim, a gente brinca muito no Empretec, assim, e se vaca voasse? Cara, podia chover leite. Vai saber. Mas vaca não voa. E aí? Eu vou ficar pensando no e se pra quê? A vaca não vai voar. O meu negócio não vai abrir sozinho. As vendas não vão cair do céu. Deus não vai abrir as portas e falar, venham clientes para mim. Não vai acontecer esse milagre. Eu tenho que fazer o meu milagre. Tem que fazer a sua parte. Eu falo muito sobre isso, sabe? Muitas pessoas, elas esperam um milagre. E eu sempre digo que Deus é o Deus, independente de religião, Deus é o Deus do impossível. Se é possível para a gente, Ele não vai pôr a mão. Para que Ele vai abrir uma porta se você pode acordar mais cedo, ir lá e pegar uma chave e abrir? Ele não vai fazer por nós. A gente tem um livre-arbítrio. Então, se a gente pode ir lá e fazer, por que eu vou pedir um milagre? Ai, meu Deus, aquela porta podia tanto se abrir do meu emprego. Se você não for lá levar um currículo... Marivalda, nós vamos cair. A live vai cair em 40 segundos. Antes de cair, eu queria te agradecer demais por você estar aqui hoje, tá? E acho que contribuiu pra caramba aí com novos empreendedores, com quem quer mudar de carreira, com quem quer ter uma rotina legal. E assim, um beijo mesmo. Obrigada. Obrigada. A gente podia ficar 3 dias aqui falando. Nossa, você deixa salvo? Muito... Você deixa salvo? Como é que você faz? Eu vou salvar. Eu vou salvar ela. Feed, né? Vou beleza. salvar. Gente, muito obrigada. Gratidão, Flávia. Deus abençoe. E espero ter contribuído, tá? Vamos fazer um retorno, fazer lá com a minha audiência. Com certeza. Tá Vamos fazer mais live. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Fica com Deus.